Irmão, Salmo de número 93. Salmo de número 93. Diz assim a palavra do Senhor. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. Irmãos, este Salmo de número 93, ele inicia uma sequência de salmos dirigidos a Deus como rei, né? A gente já, pastor Edward já pregou sobre o 95, aqui até o 99, alguns vão dizer até o 100, embora o 100 também não tenha especificamente, né, a palavra rei. Eles são agrupamento de salmos que vão louvar o Senhor como rei em vários aspectos. Esse aqui, ele é muito interessante, muito curioso, e tudo aquilo que não tem nesse salmo, não tem para dizer alguma coisa, né? Se é que isso faz sentido para os irmãos. É aquilo, não dito também é dito, né? E nesse salmo, o que as informações que nós não temos sobre ele é sobre a autoria. A gente não tem, né, nenhum epígrafe nele, falando sobre quem é o autor. Ele não menciona também os adoradores, ele não menciona a música, né, como em alguns, para instrumentos de cordas, com saltério de 7 cordas, por exemplo. Ele não menciona nada dessas coisas que, às vezes, é muito comum em salmos. Ele não é o único, né, irmãos, que é assim, mas ele especificamente, ele possui essas características. E essas características desse salmo querem apontar justamente para o Senhor. O foco desse salmo é o rei, é o Senhor, é o rei Yahvé, escrito, né, nessas letras maiores, né, o Deus da aliança é o foco. Ele aparece nesses 5 versículos exatamente 5 vezes, né, em uma média de uma vez por versículo. O texto começa dizendo, com essa declaração, reina o Senhor. E é interessante também, irmãos, a gente ter o conhecimento, né, de que a língua hebraica ela nem tem maiúsculas nem minúsculas e ela também não tem sinais de pontuação, né? Ela tem uns sinais chamados sinais de cantilação. Se você ouvir, quando tiver a curiosidade, depois vá lá no YouTube e coloque um judeu, né, lendo a Torá, lendo, sei lá, qualquer um texto da Bíblia. E você vai ver que tem uma cadência, né? Tem um ritmo ali, é uma coisa bastante curiosa. Talvez nos lembre um pouco, nós aqui nordestinos, nos lembre aqueles cordéis, nos lembre trovadores, né? Que sempre fala assim, uma coisa rimando com a outra. E por conta dessa característica, então, da língua, eles não viram muita necessidade de sinais de pontuação. Para perguntas interrogativas, eles têm até uma partículazinha, sabe? Mas para exclamação não tem. Por isso, explicando tudo isso, porque esse reina o Senhor aqui, ele deve ser entendido como um brado retumbante mesmo, né, irmãos? Aqui é simplesmente uma escolha, né, do tradutor colocar um ponto final, mas poderia a gente ler essa declaração inicial como uma exclamação, né, como algo que é ecoado, né, algo que é dito a plenos pulmões. Reina o Senhor é rei. Ele é que afirma a sua própria autoridade real, né? Ninguém constitui Deus rei. Simplesmente ninguém, irmãos. Ele é rei e o texto vai deixar claro que ele reina desde a antiguidade. Ele reina desde a eternidade. E foi ele que se revestiu de majestade. Você já viu aquelas imagens, às vezes nos livros de história, né?
da coroação dos reis, né, de toda aquela pompa, aquela roupa, né, de veludo vermelho, com aquele detalhe branco, né, com as pontinhas pretas, aquele cetro, né, de ouro bonito, e a pessoa talvez mais importante na cerimônia, pelo menos na Idade Média, né, se a gente for pensar nesse primeiro período também da monarquia absolutista na Europa, era o Papa, né, o Papa ali como uma espécie de representante de Deus, fazia com que aquele reinado fosse sancionado, de certa forma, né? Fosse reconhecido, né? E tinha todo aquele espetáculo, as pessoas que vinham e revestiam aquele rei, aquela rainha de majestade. O texto fala que foi ele que se revestiu de majestade, porque não tinha ninguém maior do que ele, não tinha quem pudesse fazer isso, entendeu, irmão? Senão ele mesmo, ele que se reveste de majestade, ele que se reveste de poder. Esse Deus, irmãos, esse Deus que afirma a sua autoridade real, esse Deus que afirma a sua grandeza, a sua soberania, ele é muitíssimo superior a qualquer monarca terreno e a qualquer poder, a qualquer principado, a qualquer autoridade do mundo espiritual. Ele é superior a todos eles. E o fundamento disso, irmãos, é porque ele criou todas as coisas. É porque foi ele que fez. A gente tem na mitologia aí, na mitologia da cultura pop, né, muito a questão do homem criando as máquinas e as máquinas se tornando mais inteligentes que o homem, né, a tal da inteligência artificial, né, evoluindo a um ponto de que a máquina se torna superior ao homem, né, e o homem passa a ser dominado pela máquina. E tem muitos filmes aí com essa narrativa, né, com esse enredo. Isso, irmãos, é impossível de acontecer com o Senhor, é impossível. Porque para Deus ser Deus, ele não pode ser nada menos do que perfeito. E na qualidade de perfeito, ele precisa ser imutável. Porque se ele pudesse mudar, é porque ele não seria perfeito. E se ele é perfeito, ele não pode mudar. Entendem como essas duas coisas elas estão interrelacionadas? É porque Deus é rei, soberano, porque ele criou todas as coisas, porque ele é perfeito, que nenhuma das suas criaturas, nenhuma da sua criação pode um dia acontecer como acontece na ficção, com alguma máquina que de repente se torna maior do que aquele que a criou, né? Começa a dominar aquele que a dominou. O homem tenta, é verdade, o homem tenta manipular Deus de todas as formas. Mas Deus, ele não se deixa ser manipulado, irmãos. É impossível nós manipularmos Deus. É impossível nós fazermos qualquer coisa. E é pelo fato de ser impossível e pelo fato de que Deus não pode ser manipulado, o homem procura falsos deuses. O homem procura ídolos que ele consegue manipular. Ele procura ídolos que ele consegue carregar na palma da mão. Ele procura ídolos que, se ele não conseguir o casamento que ele orou para aquele pedaço de madeira, ele vai lá e emborca ele em um copo d'água. É isso que o homem faz, porque o homem não suporta, o ser humano, ele não suporta o fato de ser menor, de ser criatura e não criador. É a criação, irmãos. Deus está firmando o mundo desde a antiguidade, é que mostra a diferença abissal entre o homem e Deus. Um historiador não, um cientista da religião, né, escreve que Deus, ele é o totalmente outro, né? Ele é aquele que é completamente diferente daqueles que ele criou e de tudo que ele criou. Agora, aquilo que ele criou revela a majestade dele. A palavra dele fala que os céus proclamam a grandeza de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quando a gente lê que o Senhor se reveste de majestade, quando ele se reveste de poder, a gente começa a olhar para a criação. A gente começa a olhar tanto para o nível macro, né? Para o universo, e olhar aquelas galáxias, e olhar as estrelas, e olhar esses seres celestiais tão incríveis, tão deslumbrantes. E tanto quando a gente olha para o mundo micro também, né? E ali no microscópio, e vê a complexa composição da matéria em átomos, prótons, nêutrons, elétrons e ainda partículas menores do que essa, né? Aí depois que eu fiz ensino médio já se descobriram muitas outras partículas menores que compõem a matéria. Irmãos, isso é
a impressão digital, isso é o que prova o quanto o Senhor, ele é revestido de glória, revestido de poder, revestido de majestade. E esse Deus, ele além de usar essa imagem de edificador, de criador, essa imagem de soberania, ele também vai apontar para uma imagem de guerreiro, né? Quando ele fala cingiu. Essa palavra cingiu, para a gente poderia significar vestir qualquer coisa, né? Mas a ideia dela, originalmente, era vestir uma armadura, era se cingir de um cinto com aqueles apetrechos, né? Não como Batman, né? Mas algo do tipo, né? Um cinto que pudesse guardar a espada, né? Dependendo aí do período histórico, a arma, né? Enfim, cingir tem a ideia de se preparar para uma batalha. Quando Deus, Yahvé, afirma sua autoridade e ele usa a grandeza, né, daquilo que ele se veste, ele também nos mostra de que ele está preparado e a postos para a batalha. E a gente vai ver isso melhor a partir do versículo 3, né? A gente vai ver essa imagem do guerreiro sendo destacada nos versículos 3 e 4. Mas antes, para finalizar a ideia do revestimento de majestade e de poder, ele fala que ele firmou o mundo, um mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Então, o final do versículo 1 e o começo do versículo 2, eles também estão intimamente ligados, irmãos. Porque o mundo só não vacila porque o trono dele é firme. E porque o trono dele é firme, o mundo não vacila. O mundo, irmão, simplesmente nunca, não vai acontecer nada no mundo. A gente também é outra coisa bem comum, né? Na cultura pop, esses filmes e esses livros, né? Essa ideia de asteroides e de cataclismas e de mudanças globais na temperatura do planeta e uma nova era glacial, terremotos, maremotos. Irmãos, o mundo não vai vacilar. Simplesmente porque o trono do Senhor não vacila. O trono daquele que firmou o mundo é inabalável. Inabalável. E porque ele é inabalável, nós podemos ter segurança, irmãos. Nós podemos ter certeza que por mais que o homem tente, né, por mais que o homem faça muita coisa errada e que de fato destrua a natureza e queime as florestas e que poluam os rios, irmãos, o homem não é capaz de abalar aquilo que Deus estabeleceu firmemente. O homem não é capaz de fazer isso. Então, relaxe. Relaxe, e quando eu digo isso, não é que você deve jogar papel na rua, não, né? Nem nada do tipo. Relaxe o seu coração, né? Descanse o seu coração na certeza de que o Deus que firmou o mundo desde a antiguidade, ele é poderoso para que deixe esse mundo firme até que a história da salvação, né? A história da redenção, ela conclua com o último ato dramático, né, que nós estamos esperando, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse reinado do Senhor, né, irmãos, veja que é um reino que não tem começo nem fim, é um reino eterno, é um reino cósmico, é um reino que antes de Deus criar todas as coisas, ele já reinava, ele já era rei, ele já era vestido e já era coroado com essa autoridade, né? O trono dele é firme desde a antiguidade, ele é desde a antiguidade. O final do versículo 2 deixa isso claro, que a soberania dele é eterna, a eternidade dele está associada a esse conceito, né, de que ele não muda, de que a existência dele é eterna e contínua. Sabe, irmãos, a gente viu também já aqui nesse nosso bloco, né, de Salmos, a gente viu o Salmo 115, né? A gente viu como os ídolos das nações são deuses falsos. Durante toda a Bíblia, a gente vê o Senhor mostrando o seu poder, ele mostrando o quanto ele, de fato, reina soberano. A gente vê isso lá em Êxodo, quando ele humilha um a um todos os deuses egípcios, né? Quando ele humilha toda a confiança de uma cosmovisão ali egípcia. A gente vê isso mais na frente também,
quando é instituído o culto a Baal, né, em Israel, por meio da rainha Jezabel, né, que casa com o rei Acabe. E aí Elias desafia os profetas de Baal para um evento, né, estonteante, né, um evento muito legal que acontece lá no Monte Carmelo. E o Deus Baal é humilhado, e humilhado mesmo, né, irmãos? Elias, ele faz de uma forma, assim, fenomenal, assim, o que passa pela cabeça dele, né? De jogar água, de cavar um buraco mesmo, colocar água para que Deus, ele mostre que ele não é um Deus que vai responder com faísca, não, né? Ele é um Deus que é fogo, consumidor de fato, e consome toda aquela oferta, consome a água, consome as pedras, consome a água, consome tudo, não fica nada. Quando Deus, mais uma vez, mostra que Ele reina, que Ele está revestido de majestade. E a história continua, irmãos, e aí o povo de Deus vai para a Babilônia, e lá na Babilônia, mais uma vez, Deus mostra que Ele é rei, quando eles estão ali celebrando com os instrumentos, né, com o ouro, com a prataria que havia no templo. Aparece uma mão lá, escreve na parede uma mensagem enigmática, e aquele rei, ele é morto ainda naquela noite. A gente vê na época de Davi, né? A gente estudou isso aqui quando a gente estava lendo sobre Samuel, né? Quando a arca vai para a casa de Dagon, no outro dia, o que é que acontece com a imagem de Dagon? Está prostrada diante da arca do Senhor. Irmãos, o Senhor reina, Ele prova que Ele reina, Ele mostra sem sombra de dúvida de que Ele é o Deus que firmou o mundo, e por conta disso eu e você não precisamos temer, porque o mundo está firmado naquele que é inabalável. E depois de mostrar que Ele governa desde sempre, que Ele edificou o mundo, e foi por isso que a gente cantou aqui, lembrou que Ele criou todas as coisas, que Ele criou o céu, a terra, o mar, a gente vai ver que Ele também não apenas criou esse mundo, mas Ele vai governar esse mundo que criou. A gente vai ver os versículos 3 e 4, aqui remetendo uma mitologia também, uma mitologia cananeia, né, uma mitologia da época, de que os rios, né, irmãos, veja que a própria Escritura também começa com essa imagem das águas, né, das águas tumultuadas, das águas juntas, né, em uma massa ali informe, o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, até que Deus faz a separação das águas em cima do firmamento, das águas embaixo do firmamento, e essa ideia das águas caóticas, então, era uma ideia muito, muito, muito comum ali na mitologia mesopotâmica da época, né? Que Gênesis ele foi escrito lá muitos anos atrás. E aqui, de novo, o salmista ele vai relembrar, ele vai usar essa figura dos rios, usar as águas e dizer: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. E toda vez aí que a palavra rios ela está no plural, é um indicativo de que ele está se referindo a mais do que apenas o rio normal, né, o curso de água, que ele está se referindo a algo que ele apenas representa. E a ideia então aqui, irmãos, é que esse levantar dos rios é se levantar contra essa estabilidade da terra. É esses rios levantarem o seu bramido, levantar o seu fragor contra essa estabilidade. É tentar, a todo momento, desestabilizar aquilo que Deus disse que estava estável e que não iria vacilar. E, embora nós, diferentemente do mundo antigo, né, não tenhamos mais esse medo, né, dessas divindades, o medo da fúria desses deuses, né, eu espero que não tenha, nós tememos muitas outras coisas, irmãos. Como eu já citei, tememos o aquecimento global, a gente, há pouco, né, e há muitos ainda temem muito a questão da pandemia, né, e o perigo de outras cepas, e o perigo de outras variantes do vírus, e o perigo de vírus mais violentos e mais letais e mais mortais serem desenvolvidos e aparecerem. E mais do que nunca, talvez a gente tem medo e teme uma guerra nuclear, né? A gente está aí com essa situação toda na Ucrânia e na Rússia, e a gente se pergunta, muitos se perguntam,
o que vai ser do mundo se os Estados Unidos aí resolverem intervir e o que é que vai dar se essas nações que possuem esses armamentos resolverem usá-los. Aí a gente vai para a palavra de Deus, para o Salmo 93, e vai lembrar: firmou o mundo que não vacila, porque o trono dele está desde a antiguidade, irmãos. Os rios podem bradar, os rios podem se levantar para tentar tirar a nossa paz, para tentar roubar aquilo que a gente acha que a gente está perdendo, né, a estabilidade. E aí a gente cantou também uma segunda música, que nos lembra do episódio onde Jesus estava no barco e as ondas, mais uma vez ali, tirando a paz do coração dos discípulos, eles achando que iam perecer, eles achando que iam morrer naquela situação. E olhe que eles já estavam acostumados com aquele tipo de tempestade, né? A região do Mar da Galileia, ela era muito propícia para esse tipo de evento. É um lago, na verdade, que fica abaixo do nível do mar, cercado por uma cadeia de montanhas. Então, todas as condições físicas para que tempestades acontecessem, elas existiam, e com certeza não foi a primeira tempestade deles, mas aquela específica foi tão violenta, irmãos, tão violenta, que eles, de fato, acharam que iam morrer. De fato, naquele momento, eles acharam que iam morrer, e Jesus, o que mais impressionou ele foi o fato de Jesus, ele estar dormindo. E claro que a gente olha para Jesus dormindo e pensa, é Jesus, ele está dormindo. E aí a gente, mais uma vez, eu gosto de fazer esses links, né, irmãos, com aquilo que a gente já viu. E a gente já viu aqui o Salmo 3, a gente já viu Davi fazendo o quê quando estava sendo perseguido por Absalão? Dormindo tranquilo também, sabe, irmãos? Às vezes a gente acha que é impossível ser crente dessa forma, da forma que essas pessoas foram, da forma que esses heróis, que a gente chama, né, heróis da fé, foram, dessas grandes figuras bíblicas foram. Irmãos, e aí eu gosto também do texto de Tiago, quando fala de Elias, né, especificamente, mas poderia ser qualquer outro personagem. Elias era homem como nós, sujeitos às mesmas coisas. E a própria história de Elias mostra que depois desse desafio do Monte Carmelo, ele ficou em uma montanha, ele ficou lá em uma caverna, triste e preocupado que Jezabel matasse ele. O homem que viu Deus responder com fogo, o homem que viu Deus mostrar o grande poder dele para toda a nação, temeu, teve medo. Mas Elias era homem sujeito às mesmas coisas. Elias era um homem como nós. E nós não devemos achar, irmãos, nós não devemos cair nessa ideia de que é impossível ficar em paz diante desse mundo que a gente está vivendo. É impossível ter um filho no mundo que a gente está vivendo. O mundo está muito ruim. Não vou botar um filho no mundo nos dias de hoje. Irmãos, Deus é quem firmou o mundo. Foi Ele quem firmou o mundo. Enquanto os rios se levantam, enquanto os rios bramem, enquanto os rios mostram todo o seu poder destrutivo, o Senhor, versículo 4, fala: nas alturas é mais poderoso. Ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Ele cumpre a aliança, ele cumpre a promessa de que nada iria atrapalhar a semente da mulher esmagar a cabeça da serpente. E é por isso que ao longo da história, ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vê Deus provendo livramento para a semente da mulher. A gente vê Noé na arca com seus filhos e a sua esposa, e a esposa dos seus filhos. A gente vê mais na frente o período dos juízes também, como Deus preserva o seu povo. A gente vê mais na frente mesmo, lá com Esté, Deus preservando o seu povo, Deus preservando o seu povo com José, quando impede que todo mundo morra de fome. Deus é mais poderoso e Ele vai cumprir a sua promessa, Ele vai cumprir a sua aliança, Ele vai cumprir a sua palavra, de que Ele estabeleceu firmemente o mundo, de que Ele não deixaria o trono vazio de maneira nenhuma. Nas alturas é uma metonímia para os céus e reflete o governo supraterrestre do Eu Sou. O nosso Deus vive e reina, e Ele está em um lugar mais alto, Ele está em um lugar mais elevado para demonstrar quem Ele é e quem nós somos. Nós olhamos para os céus
contemplamos a glória do Senhor, contemplamos as suas maravilhas, e aí a gente faz que nem o publicano da parábola, né? Que Spurgeon fez um sermão de mais de 1 hora só sobre esse versículo. A gente bate no peito e olha para o chão e disse: ai de mim, pecador, ai de mim, ai de mim. É isso que a gente faz, irmãos. Contempla a grandeza do Senhor e se envergonha da pequenez da nossa fé, como os discípulos ali naquele barco, com Jesus no barco. Irmãos, ele é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, ele é mais poderoso do que as poderosas ondas do mar. E sabe por quê? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Jó, Deus falando, Deus respondendo aqui a Jó, a primeira vez que Deus está respondendo a ele, depois de tanta queixa. Jó capítulo 38, verso 8. Até o 11. Ou quem cerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei os limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui você pode chegar, mas desse ponto você não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Irmãos, esse é o nosso Deus. Ele vai dizer: até aqui você pode chegar. E a história de Jó foi essa história. Foi uma história que Satanás se apresenta aos filhos de Deus, diante dos filhos de Deus, e vai tentar Jó, e Deus fala na primeira oportunidade: até aqui você não pode passar. Você vai tocar em tudo ao redor dele, menos nele. Ele vai ficar, os limites são aqui. Ele é intocável. E Jó ficou intocável. E Jó não teve nada. Satanás se apresenta uma segunda vez e Deus disse: você pode tocar na saúde dele, mas o limite é a vida. Até aqui você vai, daqui você não passa. Irmãos, todas as coisas que a gente está passando, todas as coisas que a gente está vivendo, que eu estou vivendo, que você está vivendo, que o mundo está vivendo, estamos sob e debaixo do reinado santo, eterno e poderoso do Senhor. Um Deus que fala até aqui. Você acha que não é Deus que fala, irmãos? E é Deus que governa os reis, os príncipes, os poderosos das nações, os presidentes. Seja lá quem controle a nação e diga até aqui. Daqui para lá, não. Até aqui. Ele controla os mares, os oceanos. Ele controla, irmãos, aquilo que é muito mais poderoso, muito mais aos nossos olhos, claro, né? Aqui a ideia é demonstrada de forma gráfica, né? O salmista quer que a gente visualize o poder do mar, a fúria do mar, e quer que nós nos lembremos que o Senhor é mais poderoso, porque foi Ele que traçou os limites, foi Ele que disse até onde o mar podia ir, foi Ele que disse até aqui, daqui você não passa. Esse é o seu limite. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não há um combate real, né? Na mitologia cananeia, como eu falei, existia essa disputa, né, entre os deuses para ver quem era mais poderoso. Aqui não há combate real. Deus, ele simplesmente reina sobre o mar. E é interessante quando nessa mesma ilustração de Jesus, né, quando ele não está no barco e se levanta e acalma o mar, ele está caminhando sobre a tempestade, irmãos. Ele está caminhando no meio do mar tempestuoso um outro dia, e o povo disse: é um fantasma, porque nenhum homem caminha sobre a água, né? O pensamento dele não foi ruim, né, de todo. Foi um pensamento lógico. Tem alguém caminhando sobre o mar, é um fantasma. Mas não era fantasma, irmãos. Era o rei da terra, do céu e do mar. Era ele que estava caminhando sobre a tempestade. É ele quem pode subjugar. É ele que pode dizer para ela se calar. E é ele também que pode usar ela como caminho. Simplesmente. É claro que a gente prefere que ele acalme, né? Do nosso ponto de vista, é muito melhor estar em um mar tranquilo, em um mar que não esteja agitado. Mas ele pode usar o mar, ele pode usar esses momentos tempestuosos, esses momentos onde tudo parece que vai dar errado,
para nos mostrar algo sobre ele, para nos mostrar o seu poder, para nos mostrar a sua glória, para nos mostrar a sua majestade. E o que é que tudo isso tem a ver conosco, né, irmãos? O que é que o fato de Deus governar, o fato de Deus ser Deus sobre a natureza, sobre o mar, sobre toda a terra? O versículo 5, ele vai apresentar esse ponto de ligação, né, dos mais importantes de todos. É que ele governa o seu povo. Ele edifica o mundo, ele governa esse mundo, né? Ele não deixou o mundo aí, ele não deu corda no mundo e deixou o mundo ao léu. Ele governa o mundo e ele governa o seu povo. E o salmista agora se volta para a lei do Senhor, se volta para os testemunhos do Senhor. E ele fala, os teus testemunhos, Senhor, são fidelíssimos. Talvez nessa nossa versão, né, não fique claro, tão claro assim o que ele quer dizer com fidelíssimos, né? Mas eu esqueci de anotar aqui a outra versão que eu usei, mas esse fidelíssimo, ele está fazendo referência a algo que é firme, sabe? Fidelidade, vamos pensar metaforicamente no casamento, é justamente permanecer firme àquilo que você prometeu, né? Aquilo que você votou ali naquele dia que você estava diante de Deus, diante da igreja, diante dos irmãos, ou diante do juiz, né, diante da autoridade com poder para te casar. Então, ser fiel é permanecer firme àquele voto que você fez. Aqui, então, quando o salmista aponta para os testemunhos de Deus ser fiéis, ele está falando que da mesma forma que ele é firme e que ele firmou o mundo, a lei dele também é firme. E ele não vai revogar a lei, e o próprio Jesus disse isso. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Eu não vim para revogar lei nenhuma. Os testemunhos do meu Pai são fidelíssimos. Tudo que ele fez é bom. Deus não fez nenhuma lei que fosse ruim. Nenhuma. Toda lei que Deus fez foi boa. Porque Deus é bom, né? O autor da lei era bom. Então, por isso, toda lei ela é permeada pela bondade de Deus. Por causa dos testemunhos do Senhor serem fidelíssimos, irmãos. Porque Deus tem o poder e Ele é firme. E esse poder de deixar tudo firme é que Ele também estabeleceu os seus estatutos. Ele estabeleceu a sua lei também de forma firme. E por isso nós também precisamos nos dobrar diante da sua vontade. Um dos comentaristas que eu li, ele fala que quando o Ocidente ele começa a questionar a criação, né, começa a questionar a Gênesis, né, do ponto de vista, seja do ponto de vista inspirado, né, e vê Gênesis como um mito, né, e vê Gênesis de forma alegórica, quando o Ocidente começa a perder essa confiança no Deus da Bíblia como Criador, automaticamente ele deixa de considerar os 10 mandamentos com seriedade. Se Deus não criou o mundo, se o mundo é uma obra do acaso, né? Se não foi Deus que fez tudo aquilo que está escrito lá em Gênesis 1, de 1 a 11, né? Esse é o primeiro momento da história do mundo. Então, por que guardar os 10 mandamentos? Né? Por que obedecer ao Senhor, afinal de contas? Né? Isso está muito contra-temporal, né? Não é algo próprio do nosso tempo. Eu lembro quando eu li um dia um artigo falando sobre como biologicamente a espécie, né, Homo sapiens, o ser humano, ele é uma espécie poligâmica, né? É uma espécie criada para realmente ter várias parceiras ao longo da vida, né? E, irmãos, esse tipo de matéria, esse tipo de artigo, né, esse tipo de pensamento, só existe justamente por um erro um primeiro erro aí, 2 erros, né? Um primeiro erro é achar que o homem é um animal, né, como outro qualquer. É simplesmente rebaixar o homem à categoria de um animal como outro animal qualquer. Quando a Bíblia fala, pelo contrário, que enquanto todas as espécies, né, dão cada um frutos segundo a sua espécie, as plantas, né, e cada animal reproduz segundo a sua espécie, o homem é criado, feito à imagem e semelhança de Deus. O homem não é um animal. E a segunda coisa é questionar o mandamento daquele que criou todas as coisas. O mandamento, os testemunhos do Senhor são fidelíssimos, são firmes. E é por isso que convém à casa dele santidade.
É por isso que a santidade convém, irmãos. E quando ele usa aqui a palavra casa, ele não está falando do templo, 4 paredes, não, né? Embora a gente não saiba exatamente quando esse texto foi escrito, né? A gente não tem essas informações. Lembrem que o templo vai acontecer aqui, né? Na história de Israel apenas com Salomão, né? Salomão que vai edificar o templo, e o templo não dura muito, né? Infelizmente também logo o templo começa a ser saqueado, né? O templo de Salomão, da forma que Salomão criou e deixou, ele permanece muito pouco tempo naquelas configurações, né? Ele vai sendo aos pouquinhos saqueado e depois sendo completamente destruído na queda de Jerusalém. Irmãos, essa santidade, então, não, como eu falei, essa casa, né, essa palavra, ela, mais uma vez, ela é uma metonímia, né, ela vai representar a qualidade espiritual do dono dessa casa, né, e daqueles que vivem nessa casa. O templo, no Antigo Testamento, ele apontava, ele era um tipo que se cumpre em Cristo, né? Quando a palavra de Deus fala que ele tabernaculou entre nós. Ele tabernaculou entre nós, e por isso, irmãos, porque ele é santo, porque os seus testemunhos são fidelíssimos, porque aqueles que ele comprou pelo seu precioso sangue, que ele constituiu o seu povo, aquele que ele congregou para viver diante do Senhor em santidade, deve viver da mesma forma que ele é, santo. Santidade ao Senhor. Eu acho bem interessante isso, né? Eu acho bem interessante a tiara, né, que os sacerdotes tinham exatamente com essa frase nas suas cabeças. Santidade ao Senhor. E é interessante como às vezes a gente não para pensar muito nesse determinado tipo de coisas, né? Eu estava essa semana aí em uma situação e ouvi de uma pessoa da mais improvável, né? Ela me fez uma pergunta que eu fiquei pensando. Eu disse, Deus, é verdade, o Senhor fala conosco e nos lembra que nós precisamos ser santos através das mais diversas situações, né? Usando talvez as pessoas mais improváveis. E, irmãos, talvez você não lembre disso, talvez você não acredite que é possível ser santo, que é possível buscar a santificação, e para isso eu te remeto quando a gente pregou sobre Romanos 6, né? Um dos frutos da justificação é a santificação. É possível ser santo sim, tá, irmãos? É possível, convém ao povo de Deus que ele seja santo. Do contrário, irmãos, a gente vai ficar como Jonas, naquele momento ali, quando o mar estava a ponto de se despedaçar, ele estava dormindo, e diferente de Jesus, ele não estava dormindo porque ele estava em paz, ele estava dormindo porque ele não se importava mesmo com o que estava acontecendo. É acordado quando ele é indagado sobre quem ele é, ele fala, sou hebreu e temo ao Senhor, como se o comportamento de alguém que temesse ao Senhor fosse desobedecer ao Senhor. Está entendendo como é interessante? Como às vezes a gente é muito mais Jonas, como às vezes a gente vive uma vida dizendo que é uma coisa, professa ser uma coisa, mas o nosso comportamento prático é outro, é completamente diferente daquilo que a gente diz professar. Por isso, irmãos, talvez você precisasse lembrar disso. A casa dele, o povo dele precisa ser santo. Nós precisamos buscar a santificação, porque os testemunhos dele, a lei do Senhor, ela não ficou mais soft, ela não ficou mais macia, né? Ela não ficou mais suave ao longo do tempo. Irmãos, ela não mudou, porque Deus não muda, porque Deus é imutável. Os seus testemunhos também são imutáveis. Não mudou, irmãos. O mesmo Deus que exigia aquelas coisas tão difíceis, né, no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que exige hoje. A diferença é que Cristo cumpriu várias delas, né? Cristo, na sua morte expiatória, né, no momento que ele se encarna aqui, ele é o cumprimento de vários tipos, né, da lei cerimonial. A lei moral, não. A lei moral, ela continua aí precisando ser cumprida por cada um de nós, da mesma forma que era no Antigo Testamento, irmãos. Não mudou de maneira nenhuma, e isso é para todo sempre. Esse Deus soberano, esse Deus que é eterno, estabelece que a lei dele também é eterna. E embora o salmo em si não seja, né, um salmo
escatológico, a gente pode nos lembrar do momento onde lá na Nova Jerusalém, lá nos novos céus, na nova terra, como Apocalipse 21 descreve, o povo dele vai ser exatamente como ele criou para ser. Vai ser um povo santo. Vamos estar todos lá de branco, né, com palmas nas mãos, louvando e adorando esse Deus eterno. Esse Deus que não tem começo, que não tem fim. Esse Deus que reina sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nós nos curvamos, Senhor, diante, Pai, dos Teus mandamentos, Pai, diante da Tua vontade, Senhor, porque Tu, Senhor, é que a estabeleceste, Senhor. Da mesma forma, Senhor, que o Teu trono é eterno, da mesma forma que o Senhor reina desde sempre, Pai. Nós precisamos entender que o Senhor não mudou e que o Senhor continua requerendo de cada um de nós a santidade. A Tua palavra fala que sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. A Tua palavra fala, sede santos porque eu sou santo. A Tua palavra fala que é possível se santificar por causa do que Cristo Jesus fez, que em Cristo, através de Cristo, oh Deus, nós podemos ser santos. Nos ajuda a lembrar disso, Pai. Nos ajuda a nos importar com isso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a pensar naquilo que o Senhor fez, a pensar em quem o Senhor é. E assim como Isaías, Senhor, quando teve a visão do Senhor sobre um alto e sublime trono, nós envergonhados possamos dizer, ai de nós pecadores, ai de nós. Pai, que essa casa, Deus, que esse lugar onde o Senhor decidiu congregar, Pai, tantos irmãos, Senhor, seja um lugar, Deus, que se importe sim com a santidade, Pai. Que não viva da mesma forma como todo mundo vive, Deus. Como eu já ouvi várias pessoas falando, Senhor, por aí, que todos os jovens fazem sexo antes do casamento e que a gente só fecha os olhos. Senhor, que os olhos sejam abertos pelo Senhor, Pai. Oh Deus, que as pessoas, Senhor, abram mão, Deus, dessa procura desenfreada pela felicidade, Deus. E por causa de ser feliz, abrem mão de casamento, Senhor. Abrem mão, Deus, do pacto que fizeram no altar. Deus, que essas pessoas se lembrem que os seus mandamentos são fidelíssimos, Senhor. Que o Senhor não mudou, que o mesmo Deus que fala em Malaquias que odeia o divórcio é o mesmo Deus que odeia ainda hoje, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor não mudou, Pai. O Deus, Senhor, que deu tantas instruções para que os filhos, Pai, obedecessem aos seus pais, para que os filhos respeitassem os seus pais, Senhor, sobre pena, inclusive, de apedrejamento, Pai. Tu não mudou, Senhor. Tu ainda desejas, Senhor, que os filhos honrem os seus pais. Senhor, o Senhor não mudou, Pai. Da mesma forma que o Senhor não dividia a glória do Senhor com ninguém, o Senhor ainda não divide a glória do Senhor com ninguém. O Senhor exige adoração exclusiva, Pai. E que caiam, Pai, das nossas vidas, Senhor, todos os falsos deuses, toda a idolatria, Senhor, do nosso coração, Pai. Idolatria, Pai, seja do que for, Pai. O Senhor não mudou. E o Senhor não tolera. O Senhor não permite, Senhor, que tenhamos mais de um Deus além do Senhor. O Senhor deve ser o único Rei a reinar sobre essa igreja, a reinar nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, Pai. Nós não te constituímos rei de nada. Tu és rei, Senhor, desde a eternidade. O teu trono é eterno e o teu trono é inabalável, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos, Pai. E nós nos humilhamos diante dessas verdades. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, Pai. Amém. Vamos cantar.